eu já começo aqui a apresentação. Boa noite, né? Espero que todo mundo esteja bem, que ninguém esteja acometido da maldita doença e nenhum parente de vocês, tá? Todo mundo bem aí. Então, deixa eu ver aqui. Tá gravando. Vou começar então. Se vocês escutarem algum grito, é criança, tá? A criança é incontrolável em alguns momentos. Então, vamos lá. Estão vendo minha tela aí já, né? Podem responder no chat aí. Se tá tudo ok, se vocês estão vendo e ouvindo. Ok, então vamos nessa. Bom, gente, então essa fala minha aqui vai ser uma visão bem particular do que é uma revisão de literatura, tá? Com o objetivo de ajudar vocês a enfrentarem esse obstáculo aí no processo da elaboração da pesquisa de mestrado. E ao final eu vou encaminhar esse arquivo para vocês da apresentação e também os exemplos, algumas coisas interessantes podem ajudar vocês a trabalharem essa questão. Vou falar basicamente sobre 3 itens principais, o que é a revisão de literatura, por que fazer e também como fazer, né? Acredito que essa última aqui talvez seja mais interessante para vocês. Bom, revisão de literatura, basicamente, muito sucintamente, é um levantamento, estudo e análise sistemática de trabalhos acadêmicos sobre determinado campo, ou objeto de pesquisa. Campo, tema, objeto de pesquisa. Tem vários tipos de revisão de literatura que podem ser feitas, né? 2 são os mais famosos, que recebem essas denominações, estado da arte ou estado do conhecimento. Tem uma pequena diferença entre os dois, que o estado da arte ele tem a ambição de ser uma revisão completa, total, de tudo que foi produzido dentro de determinados parâmetros, né? E o estado do conhecimento não tem essa pretensão, né? Então ele não chega a ser tão extensa e profunda, um estudo tão extenso e profundo. Mas aqui o principal é vocês se atentarem a isso daqui, ó, análise sistemática. O levantamento, estudo e análise sistemática. Por quê? Quando eu faço uma revisão de literatura, não são aqueles trabalhos que eu vou encontrando sem eu ter procurado, sem uma pesquisa consistente. Então, é sempre buscando, sempre refinando esses trabalhos, o conjunto de trabalhos que a gente encontra, para ser considerado uma revisão de literatura. Tem que ter sistematização, tá? Vamos lá. Por que eu vou fazer uma revisão de literatura? Ele pode me ajudar em 3 momentos: na concepção e no início da pesquisa, depois na condução da pesquisa e, por fim, na análise de dados e na elaboração do relatório. Na concepção é para quê? Para que eu posso usar uma revisão de literatura? Para justificar a realização da pesquisa. Por ser uma área pouco investigada, né, que é quando você faz a revisão e encontra um número de trabalhos que você pode afirmar o seguinte: olha, são poucos trabalhos, então meu trabalho vai contribuir para ampliar o conhecimento sobre essa determinada área. Ou, vamos supor que é uma área já bastante pesquisada, é uma nova forma de investigação da área. Então, pode ser um problema que já foi estudado, mas com alguma diferença, com um referencial teórico diferente, uma metodologia diferente, um público-alvo, grupo de participantes diferentes. Então, isso daí ajuda a justificar a realização da pesquisa, tá? Por isso que, normalmente, quando se faz um cronograma de desenvolvimento de uma pesquisa, a revisão de literatura está lá no começo, porque ela vai ajudar essa fase inicial. Também ela ajuda porque permite conhecimento de métodos, estratégias de coleta e análise de dados e referenciais teóricos, identificar os principais resultados alcançados pela pesquisa, isso é muito importante.
alcançados na pesquisa na área, que é você conhecer o que é sua área, quais são os resultados já obtidos por pesquisas na área que você está querendo investigar. Vai permitir vocês conhecerem a área temática e também fornece elementos para a elaboração do projeto de pesquisa. Então, não quer dizer que eu vou esperar fazer a revisão para construir o projeto, mas como o projeto normalmente ele tem um prazo aí de 6 meses que a gente vai trabalhando nele, então, nesses 6 meses, você fazendo uma revisão sistemática, ele vai te ajudar a consolidar, a deixar seu projeto mais redondo para uma submissão aí para comitê de ética, para algum órgão de fomento, para conseguir alguma bolsa, né? Na condução das pesquisas, eu aprendo com o que os outros fizeram. Então, você fornece, ela vai conseguir fornecer parâmetros para você acompanhar e conduzir sua pesquisa. Então, como coletar os dados, como agir se acontecer tal coisa, o conhecimento na condução dos processos de outros pesquisadores, que quando eles desenvolvem suas pesquisas na área que vocês estão investigando, vai te ajudar para esse acompanhamento e condução da pesquisa. E na análise de dados e redação do relatório também, que é aquela fase mais final que normalmente começa a acontecer depois que vocês vão para campo. Então, normalmente depois que acaba a pesquisa de campo, porque não há fôlego para fazer a pesquisa de campo e a análise ao mesmo tempo, é bastante complicado, não é impossível, mas uma coisa que exige muito da pessoa. Então, ela vai fornecer elementos para auxiliar a análise dos resultados, porque ela pode te dar, a revisão de literatura pode te dar categorias e procedimentos de análise a priori. Então, categorias pré-existentes encontradas em trabalhos ou criadas na revisão de literatura podem te ajudar a analisar os dados que vocês vão coletar. E também os procedimentos. Como é que eu analiso? Eu tenho lá um registro de uma aula. Como que eu olho isso? Eu vou precisar fazer o quê? Eu vou transcrever, mas e depois? Como que eu junto os fragmentos desse texto que sai da transcrição? Então, a revisão também tem a capacidade de te ajudar nisso. Ela possibilita também o diálogo com outras pesquisas, né, ou trabalhos da área, tema, que é quando você vai fazer a análise dos dados, você comparar o seu resultado com o resultado que alguém teve, não só para corroborar, né, para fazer uma concordância, mas também para discutir a validade do seu dado frente ao outro dado, ampliar algum dado já existente, né? E também permite comparar e generalizar seus resultados. Então, se os resultados, se tudo é muito parecido com alguma pesquisa e os resultados são próximos, você pode tentar esboçar uma generalização dos resultados. Isso não é muito, vamos dizer, o foco, né, da pesquisa de mestrado, principalmente no mestrado profissional, que é a generalização dos resultados. Estaria mais para um doutorado, mas é possível ser feito também fazendo os devidos ajustes, né, para a dimensão que o mestrado tem na pesquisa acadêmica. Tá, ok. Aqui agora, e quais são os tipos de uso que eu posso fazer de revisão de literatura? Eu posso fazer estudos teóricos, literatura teórica, ou seja, então, normalmente não acho que seja o que vocês devam procurar, literatura teórica, tá? Porque são estudos teóricos, podem ser outras revisões de literatura sobre o seu tema. Tem a literatura empírica, então essa literatura empírica já acredito que seja mais interessante para vocês, ela recebe essa denominação porque são pesquisas que vão a campo, né? Bem na pegada de uma pesquisa de intervenção, que está bem relacionada com o que o mestrado profissional faz. Também, quando você faz a revisão de literatura, você pode focar na literatura metodológica, que é como que eu realizo uma pesquisa da minha natureza, como que eu utilizo os métodos, como que eu uso os instrumentos de coleta de dados. Então, teria essa pegada, que também não acredito ser a que mais possa contribuir com vocês, né?
E tem a literatura teórica e empírica para contextualizar, comparar e generalizar as descobertas. Essa também pode ser uma pegada para vocês, que são estudos mais robustos, normalmente vindo de doutorados, né? Em que a pesquisa não é apenas empírica, ela é empírica e se propõe também a contribuições teóricas, tá? Então, esses daí são a grande, segundo o Flick, que é um livro de introdução à pesquisa, ele divide em 4 formas de uso dessa revisão de literatura. Deixa eu conferir aqui meu tempo. Tá ok, tá com tempo ainda. Estou fazendo a revisão de literatura, mas o que ela pode me ajudar a responder? O que já foi descoberto sobre esse ponto particular, ou sobre esse campo de um modo geral, né? Então, vou pensar no problema da Kleidemar, poderia ser assim. O que já se sabe sobre alfabetização científica nos anos iniciais do ensino fundamental? Ou o que já se sabe sobre a sequências didática CTS, sobre a visão de Paulo Freire, né, aliado com Paulo Freire, no ensino fundamental, nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, ela pode fazer essas perguntas para a revisão de literatura. Quais teorias utilizadas e discutidas nessa área? Então, o que eles usam como referencial teórico para fazer essas pesquisas? Será que eu preciso de algum referencial teórico que é mais utilizado? Então, pode te ajudar nessa pergunta também. Que conceitos são utilizados ou contestados? Se eu pegar, por exemplo, no trabalho da Kleidemar, de novo, são os indicadores, né? Como ela quer trabalhar com alfabetização científica. Que conceitos de indicadores de alfabetização científica existem? Quais são as formas de medir a alfabetização científica? Pensando agora no da Cíntia, que conceitos compõem o conhecimento didático tecnológico do conteúdo? Como que esses conhecimentos podem ser vistos na pesquisa? Então, pode ajudar nessa forma de pergunta. Outra forma de pergunta: quais as discussões ou as controvérsias teóricas ou metodológicas nesse campo? Essa daí não creio que seja uma pergunta que vocês devam se preocupar com controvérsias teóricas ou metodológicas no campo de pesquisa. Quais as questões ainda em aberto? Também não seria uma pergunta muito relevante assim para o mestrado, tá? O que ainda não foi estudado, também não muito relacionado com o que vocês vão fazer, tá? Vocês podem fazer uma pesquisa sobre algo que foi estudado, apenas fazendo a adequação para a realidade que vocês vão estudar, adequando o referencial, um pouco da metodologia ou público-alvo. Quais são as tradições e disputas metodológicas existentes e se existem resultados e descobertas contraditórias que poderiam ser adotadas como um ponto de partida. Então, essas seriam algumas das questões que estão nesse livro sobre revisão de literatura. As outras, quais tradições alternativas e discussões metodológicas, e existem caminhos contraditórios na utilização dos métodos, qual poderia ser adotado como ponto de partida? Essas duas últimas perguntas aqui são muito importantes para quem vai fazer doutorado, porque vai se exigir maior coerência, né, entre método, epistemologia, forma de condução da pesquisa, então tudo tem que ser muito mais bem casadinho do que no mestrado. Agora aqui são perguntas minhas, né? Qual que é a relevância acadêmica da pesquisa? Esse é um bom ponto que vocês podem abordar a partir da revisão de literatura no capítulo de introdução ou na justificativa lá na sua dissertação. Tá bom, você tem todos os motivos pessoais para fazer essa pesquisa, mas isso é importante do ponto de vista acadêmico? Qual que é a relevância? Com a realização da revisão de literatura, você consegue construir uma justificativa para a sua pesquisa, tá? Outra pergunta boa: como que eu vou desenvolver essa pesquisa? Qual é a metodologia? Quais são os instrumentos de coleta de dados mais adequados? O que eu preciso saber? Como coletar os dados?
quais os problemas que podem ocorrer no decorrer da pesquisa, né? Então, por exemplo, quem vai pesquisar no ensino fundamental, nos anos iniciais, vai pesquisar com formação de professores, vai pesquisar com pessoas do ensino superior, é bom saber que podem acontecer alguns problemas que você considera imprevisto, mas que outros pesquisadores já passaram por esses problemas, e é importante saber para se precaver e também, caso aconteça, como resolver esse problema, né? Se a gente tem outra pergunta. Bom, eu tenho aqui meu problema de pesquisa, mas como que eu devo coletar e analisar os dados? Tá, então, para a minha pergunta, meu problema de pesquisa, eu tenho que coletar dados e analisá-los de um determinado modo que eu consiga garantir que lá no final eu responda ao meu problema ou pergunta, né? Existem categorias analíticas que podem ser utilizadas ou adaptadas? São as categorias a priori. Então, algum trabalho criou um sistema de categorias que eu posso usar na minha pesquisa? Então, a revisão de literatura pode me ajudar nisso, né? E como que o referencial teórico, né, é utilizado em pesquisas empíricas. Uma coisa é uma pesquisa teórica, que visa uma contribuição a nível teórico, e outras são pesquisas que vão utilizar um referencial teórico para conduzir, ajudar a pensar uma pesquisa de campo empírica, tá? Então, aqui algumas perguntas para vocês. E agora já chegando na parte que interessa mais, eu acredito, que é como fazer uma revisão de literatura, uma visão de particular, porque é muito o jeito que eu faço as coisas, né? Então vamos lá dar uma olhada nisso. Bom, antes de mais nada, como tudo na vida, tem que planejar. Então, para planejar a revisão de literatura, primeiro, no mínimo, eu preciso de uma definição temática. Qual é o tema da minha pesquisa? Né? É claro que se você está mais avançado, você consegue refinar isso melhor, deixando a definição temática e partindo já para o que se chama de objeto de pesquisa. Mas não tem problema, estou pensando aqui de uma forma bem aberta, tá? Depois eu tenho que estabelecer alguns critérios, porque eu não posso sair fazendo essa pesquisa na doida utilizando o Google. Não dá, porque vai ser difícil de eu garantir a sistematização. Um critério importante é o critério temporal. Em qual período que eu vou olhar vou buscar fazer essa revisão de literatura. Qual que é o período? Eu preciso de uma ideia inicial. Vai ser de tantos a tantos anos. Vão ser os últimos 10 anos. Não, é muito. Vão ser os últimos 5. É pouco? Não sei. Eu preciso fazer essa definição inicial, tá? E de intervalo de tempo para saber utilizar os filtros lá das bases de dados, né? Bases de dados, o que são essas danadas bases de dados? São os locais que eu vou olhar. Então, eu posso olhar no banco de tese de dissertações da CAPES, ou no banco de tese de dissertações digitais, que é o BDDT, Banco Digital de Tese de Dissertações, que é outro repositório de tese de dissertações. Posso olhar no portal da CAPES, posso olhar em alguma revista específica da sua área, por exemplo, educação matemática, que seja mais relevante. Posso olhar eventos, né? No mestrado, não vai dar para vocês olharem muitas coisas. Então, seria interessante, depois que vocês rascunharem as bases de dados que vão compor o local que vocês vão pesquisar, vocês conversarem com o orientador, verificarem se ele não tem alguma outra base de dados que possa ser interessante para o trabalho de vocês, tá? Possa ser fonte de informação de trabalhos para o levantamento. E também definir alguns critérios de consulta, tá? Isso também é chamado em alguns lugares de palavras-chave, tá? Você tem que ter, assim, tá, tem meu tema, quais são as expressões que normalmente aparecem em trabalhos desse tema, para que eu consiga começar a trabalhar nas bases de dados fazendo essa pesquisa. É muito importante pensar o seguinte, que todos esses, o critério temporal, a base de dados e o critério de consulta,
eles podem ser modificados durante a realização da revisão. Por quê? Vamos supor que você definiu inicialmente um intervalo de tempo de 5 anos nas suas bases de dados e você encontrou 2 ou 3 trabalhos. Pouco, né? Então, uma alternativa seria ampliar, retroagir um pouco, aumentar isso para 10 anos e ver quantos vocês conseguem no primeiro levantamento para ter material para trabalhar. Então, a ideia de definir inicialmente é para você fazer as primeiras buscas e ter um levantamento de mais ou menos quantos trabalhos vocês encontram e decidir se eu aumento o tempo, intervalo de tempo que eu estou investigando, ou se eu incluo alguma base de dados, ou se eu mudo meu critério de consulta. Então, não é estático, isso é dinâmico, tá? E vocês vão ver mais para frente um exemplozinho disso daí. E aconselho também já vocês criarem uma ficha analítica. Uma ficha. O que eu vou olhar no trabalho que eu vou analisar? Eu vou ter um exemplo aqui depois para mostrar para vocês, tá? O que eu olho, o que eu anoto, como que eu anoto, tá? Então, já tenho que pensar na fase de planejamento essa ficha, e quem vai orientar a criação da ficha são as perguntas que você quer responder com a revisão de literatura, tá? Normalmente, olhar os resultados principais, olhar os instrumentos de coleta de dados, olhar o modo de análise, são bons campos para a gente ter nessa ficha analítica, tá? Para orientar posteriormente o trabalho. E também essa ficha analítica pode mudar no decorrer do tempo, porque quando você começa a ler os trabalhos, você vai percebendo que existem outras coisas que você precisa saber, que seriam importantes saber, e aí vocês vão incluí-las nessa que eu estou chamando de ficha analítica, tá? Beleza, planejei, ok, vou fazer, vou realizar. Então aqui é uma seta do tempo, né? Eu vou começar fazendo a consulta inicial nas bases de dados, vou fazer ajustes na delimitação temporal, vou minerar os dados mais importantes para mim e vou sair com os trabalhos que realmente vão ser analisados. Então, nessa fase toda aqui, é preparando para chegar nesse resultado aqui, ó. Quais trabalhos vão ser analisados, tá? Esse termo aqui, mineração de dados, é um termo que eu usei, né, na minha tese, para tentar justificar uma coisa que eu fiz, porque o que eu fiz? Eu adaptei meus critérios de pesquisa a cada base de dados, porque as bases de dados não funcionam, as que eu olhei não funcionavam no mesmo modo. Então, tinha base de dados que tinha mecanismo de pesquisa só por palavra-chave, tinha outras bases de dados que não tinham mecanismo de pesquisa, então eu tinha que olhar todos os trabalhos de alguns eventos e fazer filtros a partir de todos os trabalhos, então aí eu acabava minerando cada um desses locais para encontrar os trabalhos mais importantes para mim, tá? Bom, o que é consulta inicial? Eu vou usar termos e palavras-chave e estratégias adequadas a cada base de dados para fazer o levantamento inicial dos trabalhos e vou medindo a quantidade, tá? E aí, aquele movimento de ajustes na delimitação e nas bases de dados. Eu vou sair com um conjunto inicial de trabalhos. Quando eu vou para a mineração, eu vou fazendo refinamentos sucessivos para obter os trabalhos que são mais relevantes para mim. E normalmente se faz isso olhando o título e a palavra-chave, as palavras-chave que estão lá no trabalho, para decidir o seguinte: eu mantenho ou eu excluo esse trabalho para minha análise posterior. Depois eu leio o resumo, eu excluo ou mantenho. Leio a introdução e a conclusão para dissertações e teses, né? Que normalmente na introdução e na conclusão vão me dar os elementos necessários para decidir se ele entra ou não aqui no trabalhos para análise, tá? E no caso de artigos eu faço uma leitura flutuante. Eu leio sem estudar,
para ver se aquele texto vai entrar ou não, decidir se ele entra ou não nesses trabalhos para análise. Opa, fiz uma baguncinha aqui. E aqui é muito importante, ó. Tem que registrar, vou escrever muito enquanto eu estou fazendo a revisão de literatura. Porque eu tenho que registrar o processo para garantir depois, na hora que eu redigir o texto da revisão de literatura, que ele possa ser reproduzido. Ou seja, se alguém pegar depois minha revisão de literatura e fizer exatamente do mesmo jeito que eu fiz, deveria encontrar os mesmos trabalhos, tá? Isso daqui é uma forma de garantir que você realmente fez sua revisão de literatura e que não saiu apanhando trabalhos assim, a esmo, trabalhos que vão sendo indicados para vocês lerem pelos orientadores ou por alguém. Não é esse tipo de trabalho que entra na revisão, é aquele que você fez um escrutínio em base de dados, olhou o que realmente tem a ver com o seu trabalho, e aí fez a análise. Então, quando a gente escreve isso, com um registro detalhado do processo, que é um diário mesmo, como se fosse um diário de campo, mas um diário de campo da pesquisa para revisão de literatura, eu consigo depois escrever um texto sobre a revisão de literatura que ele reproduz os passos que eu fiz, que vocês fizeram, né? Para que alguém, se quiser tirar a prova dos 9, ele consiga tirar a prova dos 9. Tá? Então, sempre tem que registrar. Então, estou realizando, cheguei aqui, peguei os trabalhos para análise. Bom, agora não tem para onde escapar. Leitura na íntegra. Tese ou dissertação, vou ler tudo, para retirar as informações que eu estou querendo obter. Vou preencher essa ficha, vou criar ou usar categorias para analisar os trabalhos e vou redigir a revisão de literatura. Aqui, de novo, a leitura na íntegra pode mudar o preenchimento da ficha, porque pode mudar os campos da ficha. A leitura na íntegra, pensando para além da revisão de literatura, ela vai permitir o aprofundamento no campo, que é muito importante, e identificação de aspectos relevantes para a pesquisa da área, tá? O preenchimento da ficha. Para facilitar, já aconselho como você elabora a ficha no Word, manda para o orientador, olha, tá, a ficha está ok, converte isso para uma planilha, Excel, Google Drive, porque ela vai te ajudar depois a filtrar os trabalhos que você vai trabalhar, manter todas as suas informações num lugar só, de fácil acesso, tá? E também lembrando que a ficha pode mudar ao longo do processo. Então, vou assinalar isso daqui, é importante. Depois você, na etapa de criação e uso de categorias, você pode criar categorias. Normalmente, na nossa área, se usa análise de conteúdo ou análise textual discursiva. Talvez alguns orientadores possam falar para vocês para análise de discurso, tá? Mas que aí tem se vai usar análise do discurso, vão entrar outras referências aí, obrigatoriamente, na pesquisa. Você pode usar categorias definidas a priori. O que é isso? São categorias que vieram já do seu referencial teórico ou de algum outro trabalho para ajudar na análise dos trabalhos que vocês leram e preencheram a ficha. E o importantíssimo aqui é que essas mesmas categorias que vocês criaram ou usaram para analisar os trabalhos, como os trabalhos são da sua área, são sim o mais próximos possível do que você vai fazer, elas podem ser usadas depois, lá na frente, para analisar a sua própria pesquisa. Então, vocês podem ao fazer essa revisão, aproveitar material para depois. Só um minutinho. Ok, então vamos lá. Quando eu vou para a redação da revisão, eu vou ter maior compreensão da temática, do problema, do objeto, do referencial teórico. Eu vou ter material para um capítulo ou parte de um capítulo e já tenho um material para um evento ou revista, tá? Por isso que é importante o registro detalhado, porque você consegue realmente produzir material que consiga
ser incluído como um capítulo, parte de capítulo, ou um artigo para mandar para uma revista. Ih, meu tempo está acabando. Bom, aqui tem alguns exemplos, eu vou só mostrar rapidamente então, para a gente poder ir para a conversa, de uma ficha de análise. Essa daqui foi a ficha inicial que eu usei na minha pesquisa de doutorado. Então aqui tem, o que eu estava olhando? Era formação continuada, qual que era a proposta de formação, então eu descrevi as principais, o título da formação, colocava as principais características, quais foram os referenciais teóricos de formação de professores, qual é a abordagem metodológica, método, instrumentos de coleta de dados, principais resultados, tá? Quando eu estava colocando aqui nessas características gerais, eu descobri uma coisa muito importante, é quem é que propõe a formação continuada. E a maioria da formação continuada que é proposta no Brasil é proposta por forma de pesquisa, que revela que não é uma política pública a formação continuada, né? Então essa daqui seria um exemplo de ficha. Eu tenho aqui uma planilha, em que aqui essa primeira planilha é uma planilha que eu fiz do mestrado, então coisa bem antiga mesmo. Vocês vão poder ver aí o que eu estava olhando, era uma pesquisa sobre TICs, então participação dos alunos, o software, referencial teórico, proposta, o tipo de documento que eu analisei, tá? Aqui tem alguns gráficos que podem ser olhados por vocês, as fontes, onde é que eu olhei. Não vou me deter muito tempo aqui agora não, vocês podem depois dar uma olhada, né? Então sempre tentando anotar tudo para depois ter o máximo de informação possível. Tem a segunda planilha, que essa é do doutorado, e aí muito mais coisa, né? Então tinha aqui tem a ficha, tem a lista de artigos do INPEC, do Cielo, da Amped, GT8, GT16. Então tem todas essas. Usei essa planilha, né? Vou deixar ela nua e crua do jeito que eu fiz aqui para vocês verem, né? Então, como que eu preenchia isso no Excel, tá? Então, deixa eu me fechar aqui. Então, colocar na forma de uma planilha é muito boa. Aqui um exemplo de produção, eu fiz um artigo para publicar, participei de um MPEC, sobre a formação continuada de professores de ciências e matemática para o uso da tecnologias de informação e comunicação, caminhos trilhados, que é basicamente minha revisão de literatura, que vocês podem ler para ver tudo isso que eu falei, como é que eu fiz, para ver as categorias que eu criei, que não existiam, que era formação fechada e renovável e formação flexível, tá? Uma síntese do meu trabalho de revisão de literatura, que vocês podem dar uma olhada. Vou mandar o material para vocês, fica tranquilo. Aqui tem algumas sugestões de literatura. Quando eu mandar um arquivo para vocês, todos os arquivos que eu me refiro, eles estão disponíveis aqui, tá? Então esse artigo aqui é muito bom. Ele vai falar de alguns problemas que existem na revisão de literatura do tipo Estado da Arte, mas que a gente pode aproveitar para nossos trabalhos que são um estado do conhecimento, tá? E esse capítulo 1 é da minha tese, onde que eu esmiuço todo o processo de revisão de literatura que eu fiz. Também seria, se alguém quisesse embrenhar num referencial que normalmente não é usado no mestrado, pode dar uma olhada lá. Mas quem tiver interesse sobre formação continuada, o capítulo 1 seria muito bom, né? Formação continuada para uso das TICs. E aqui a referência do Flick, né? A introdução à